Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. No episódio de hoje teremos novamente a Ação Games com a matéria do lançamento das versões caseiras de Super Street Fighter 2, dessa vez ao mesmo tempo para o Super Nintendo e Mega Drive, e a cobertura de mais uma Consumer Electronic Show, dessa vez a de 1994. Está no ar mais um episódio de História Revista. Edição 63, julho de 1994. Era época de férias e muitos lançamentos chegaram. Super Street Fighter 2 tinha como a sua imagem icônica os 4 lutadores nessa pose, e durante todo esse tempo até o jogo chegar, qualquer revista que colocava essa imagem era garantida que ia vender muito. Completamente apropriado que a usassem uma vez mais para falar do jogo no seu lançamento, mas essa não foi a última vez que foi usada, longe disso. E falando em imagens icônicas, temos aqui a propaganda de Tomcat Alley, jogo de combate aéreo do Mega CD que foi um dos grandes lançamentos da época. Novamente se tratava de um jogo-filme, mas dessa vez, como os pilotos usavam capacete, a quantidade de gente com olho esbugalhado caiu consideravelmente. O foco eram os combates aéreos, claro, e era apresentado em tela cheia, uma coisa que não tinha se visto muito até o momento. E o grande trunfo mesmo foi apresentado nessa peça, só para você ter uma ideia do que é um caça ocupando toda a tela. As telas que vemos aqui realmente prometem muito, mas o único e maior defeito do jogo é que depois da terceira vez que um avião explodia, dava para ver que eram aviões de brinquedo. Toda a ilusão ia embora. O que é uma pena porque esse jogo meio que poderia ser um divisor de águas. Aqui na seção de cartas contaram que a revista americana EGM fez uma lista com esses 10 jogos que foram considerados os mais difíceis de toda a história até 1994. Como não veio com nenhuma numeração ou classificação, vamos só mesmo aos nomes. Hellfire, do Mega Drive, um jogo de nave que tinha um sistema de mudar a direção dos tiros, terrivelmente difícil mesmo. Target Earth, também conhecido como Assault Suite Lenus, também do Mega Drive, jogo de ação onde controlamos esse robozinho que, conforme anda, ele leva 10 tiros a cada segundo de inimigos que vinham de todos os lados. Eu mesmo não consegui passar do começo da segunda fase. O jogo é bom, mas muito difícil. Ninja Gaiden 1 do Nintendo, não precisa falar nada. Desert Strike, Mega Drive, 3 vidas para se completar cada missão, sendo que também tinha que tomar cuidado com o combustível e a munição que eram limitados. Não foi fácil ir atrás do Saddam Hussein. World Heroes 2, Neo Geo. É estranho ter um jogo de luta aqui na lista, mas podem escrever que com toda certeza é por causa da luta contra os chefes. Isso é uma tradição da SNK que será mais discutida no futuro. Rock Hoden, o jogo daquele bicho do Super Nintendo que ninguém sabia o que era exatamente. Mas a onda era coletar spray de cabelo, que aí ele mudava o penteado e ganhava novas habilidades. Super Ghosts and Ghosts, Super Nintendo também, outro que dispensa apresentações. A série já era conhecida pela dificuldade exagerada e ainda por cima tinha que zerar 2 vezes para poder ver o final verdadeiro. Chegava lá no final, voltava lá pro começo para jogar tudo de novo. Double Dungeons, TurboGrafx 16, um RPG em primeira pessoa. O Império Contra-Ataca do Super Nintendo é um jogo que a dificuldade na maior parte do tempo fica na média, mas o problema aqui são as lutas contra chefes de fase. Tem um lá que a gente fica batendo nele por uns 20 minutos e só depois disso é que ele começa a perder energia. E por fim, Jim Power do Super Nintendo, um jogo de ação que a versão japonesa por algum motivo teve essa imitação do Van Damme. Talvez o que tenha deixado esse jogo difícil foram os seus gráficos, que eram super elaborados e davam uma sensação de 3D que era muito esquisita. O vídeo dele tá passando aí, vocês podem ter uma ideia do que acontece nesse jogo. Aí chegamos aqui na parte que tem a cobertura da Consumer Electronic Show, que praticamente só deu Sega e Nintendo. Tem uma notinha aqui falando que o 3DO ganhou novos modelos. O CDI da Philips mostrou a cara de novo e o Jaguar, aquele de 64 bits da Atari, começou a ser falado. A Nintendo lançou o Super Game Boy, o adaptador para jogar
na TV através do Super Nintendo os jogos do portátil, mas agora com cores, e o Ultra 64 ganhou esse nome. Até então ainda era conhecido como Projeto Reality, e a Sega anunciou para breve o lançamento do 32X, o adaptador que prometia aumentar a capacidade do Mega Drive de 16 para 32 bits. Mas o resultado ficou em algum lugar entre a tragédia e o desastre. Eles lançaram esse acessório que ia fazer o videogame velho ficar com 32 bits, sendo que na mesma época eles lançaram o Saturn, um videogame que era 32 bits de verdade. Ninguém pensou no trabalho que seria preciso para manter dois sistemas no mercado ao mesmo tempo. E ainda por cima seriam produtos concorrentes, já que teoricamente os dois têm a mesma capacidade. Acabou que eles só viram isso depois e o 32X foi abandonado prematuramente. A sua biblioteca chegou apenas a 40 jogos, nunca chegou a decolar mesmo. Podemos ver aqui também uma lista imensa de jogos anunciados. Alguns até estão nas próximas páginas como preview, como o primeiro Donkey Kong Country, que ia trazer os seus gráficos tridimensionais criados em estações gráficas que tanto tinham falado. E aqui também Mortal Kombat 2 em suas versões caseiras. Talvez fosse o jogo mais esperado do ano, especialmente porque a versão do Super Nintendo já tinha sido confirmada que não ia ter censura nenhuma. Uma coisa que é engraçada aqui é como lá no Japão Mortal Kombat é um jogo que ficou banido por muito tempo. O 2 chegou a ser lançado, mas sem antes passar por uma censura também. Agora o sangue era verde, todo mundo tinha sangue verde, e a tela ficava em preto e branco na hora de fazer os fatalities. Aqui na página temos as versões de Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e Game Gear, que também seria lançada a versão do Master System, PC, claro, e também o computador Amiga, o 32X, o Saturn da Sega, um jogo que vale uma grana na mão de colecionadores. Tem também uma versão do PlayStation 1 que só foi lançada no Japão e também vale muito. Outro que foi anunciado também foi o Gex, um jogo de plataforma do 3DO, e que essa lagartixa foi por um tempo o mascote do videogame. Mas foi por pouco tempo mesmo, porque esse mesmo jogo chegou a ser lançado para PC e PlayStation 1 também. E depois de mais um tempo, suas sequências para todos os videogames que estavam disponíveis por aí. Aconteceu que provavelmente esse é o único jogo que presta de toda a história do 3DO. E não foi à toa que ele foi escolhido para ser a mascote do sistema. Mas até aí tivemos um pequeno problema, porque primeiro que se ele vai ser a mascote, ele vai ser a cara do videogame, ele tem que ter a sua identidade bem resolvida. Mas ele já passou por uma crise de identidade. No jogo, o Gex é um cara sorridente, engraçado, mas podemos ver aqui na arte da capa do jogo que ele era outro cara cheio de atitude, que nem o Sonic. Ele era o cara, não se mete comigo. Óculos escuro, mal encarado. Ficou esse negócio em cima do muro que ninguém entendeu. Virando a página, temos aqui mais uma dose de massacotes. O morcego Aero da Sunsoft ganhava o seu segundo jogo. A Sunsoft tinha ficado famosa por ter feito alguns anos antes os jogos do Batman do Nintendo e do Mega Drive. E não foi por acaso que também escolheram como mascote um morcego. Pelo menos mostraram que estavam bem agradecidos para esse bicho. Outro aqui foi o Mega Man pela Capcom, que anunciou o seu primeiro e único jogo para o Mega. Era um jogo, mas na verdade era um 3 em 1, Mega Man 1, 2 e 3 do Nintendo, relançado com gráficos melhores. Tem também o segundo jogo do Mickey pela Capcom, que agora era 2 jogadores. Mickey e Minnie, aquelas fantasias que davam poderes e aquela história toda. Saindo daqui dos previews e indo para os lançamentos, não podemos deixar de notar a propaganda do clássico dos clássicos Super Metroid. A diferença entre o bom e o ótimo jogador é que só o ótimo sobrevive. Falou e disse. E no grande lançamento do mês tem aqui Super Street Fighter 2, finalmente. Já tinha se passado quase um ano do lançamento da versão do Flipper e as versões caseiras foram feitas e lançadas em tempo recorde, sem adiamento nem nada, essa que foi a melhor parte. Enquanto essa versão chegava nas casas, o Flipper já recebia também a sua última versão, o Super Street Fighter 2 Turbo, aquele que teve pela primeira vez os golpes especiais e o Akuma, o irmão do mestre do Ryu e do Ken. Nesse lançamento aqui, o Super Nintendo e o Mega Drive mostraram do que são feitos e com respectivamente 32 e 40 MB,
que foi outro recorde. Para começo de conversa, isso é o dobro do que foi usado para fazer o outro Street Fighter que lançaram antes. E acabou que o pessoal pôde ter em casa o mesmo que viram no Flipper e com um monte de coisa extra. A primeira mudança foi nos gráficos. A Capcom já usava aqui a placa CPS2, que dava para ver uma bela melhora nos desenhos. Essa placa foi a mesma que usaram mais tarde para fazer o X-Men, o Street Fighter Zero, o Darkstalkers. Esses jogos que tem esse estilo bem de desenho à mão mesmo, bem cartoon. Toda a parte sonora foi refeita do zero, mas infelizmente ficou muito ruim. Ficou ruim no Flipper, logo ficou ruim nos dois sistemas. Embora eles tenham feito uma boa conversão, o som continuou ruim, não tinha muito para ser feito aqui. Nos modos de jogo estavam o arcade versus para 2 jogadores, o modo de luta em grupo, que no jogo anterior só tinha na versão do Mega Drive, tinha um onde se jogava para marcar tempo, e o campeonato do Flipper, que era onde juntavam 4 máquinas interligadas e os caras lutavam entre si até que chegava no campeão. Uma coisa exclusiva das versões caseiras aqui foi que dava para escolher a velocidade do jogo. E isso foi para compensar que na versão do Flipper a velocidade tinha diminuído e todo mundo estranhou, sendo que a versão do Mega Drive tinha uma a mais. As duas versões apresentadas aqui ficaram igualmente boas. O Super Nintendo tem a vantagem dos gráficos, que ficaram muito melhores, e também do som, que nem precisa falar de como o Mega Drive é ruim enquanto o assunto é a parte sonora. Porém, como foi dito, o som do Flipper ficou muito ruim, então esse nem conta como um ponto positivo. Mas de qualquer forma, o Super Nintendo se saiu melhor. Na jogabilidade, a versão do Mega Drive tem uma pequena vantagem por conta desse novo controle de 6 botões que responde mais rápido e o direcional que era mais confortável. Mas aí era preciso ter esse controle, que era vendido separadamente e de certa forma conta como um acessório que faz toda a diferença. Se jogado com o controle de 3 botões, esse item deve ser desconsiderado. Street Fighter não foi feito para ser jogado assim, não funciona. E o Super Nintendo mantinha a jogabilidade do mesmo nível da versão Turbo sem tirar nem pôr. E por fim, a versão do Mega Drive usou bem os seus 8 MB de memória que tinha mais. Veio uma estrela a mais de velocidade, alguns dos modos de jogo têm opções extras, mais vozes apesar do som pior, e acreditem se puder, mas a famosa censura da Nintendo atacou de novo e limpou as fotos de quando os lutadores são derrotados. Outra coisa que considerei lamentável do Super Nintendo foi eliminar o locutor que falava Round 1 Fight. E é por isso que, por causa da preguiça do pessoal da Capcom quando fez a versão do Super Nintendo, o troféu vai pro Mega Drive. Esse também tira forra, pois na versão anterior... Que vocês têm merda na cabeça, pomba? Daqui a pouco aparece cachorro latindo aí dentro, minhoca, lagarto, o diabo que carrega. Esse também tira forra, pois na versão anterior o Mega Drive só podia se gabar sobre o Super Nintendo por ter a abertura do Flipper com os caras lutando e o prédio atrás, e aquela lua no cenário do Ryu. Mas o que temos de verdade aqui é o empate técnico. Falamos aqui do Mega Drive e do Super Nintendo. Dois sistemas que um é o extremo oposto do outro, e cada qual tem seus prós e contras. O Mega Drive teve suas limitações compensadas com mais memória, que foi usada para colocar coisinhas aqui e ali para disfarçar o que acharam que não ficou à altura do Super Nintendo. Já o Super Nintendo tinha tudo para ter uma conversão perfeita, mas parece que a preguiça mandou o pessoal pegar a versão anterior, atualizar para nova e dar uma parada nas bordas. A jogabilidade poderia mesmo ser melhor, afinal a do Mega Drive responde melhor. E convenhamos que eliminar as vozes do Super Nintendo e deixar que as mesmas ficassem no Mega Drive para saírem por aquele processador de som horrível já foi uma coisa que não tem desculpa. Se ambas as versões foram lançadas simultaneamente, então tiveram o mesmo tempo de produção e dá para notar que o pessoal que trabalhou no Mega Drive se esforçou mais. Essa é a verdade. Se os jogos ficassem simplesmente iguais, tanto faz se o cara tinha o Mega Drive ou o Super Nintendo. Mas aí a guerra dos 16 bits que era travada na época não faria sentido. Era justamente isso que fazia a Sega e a Nintendo trabalharem mais por jogos melhores, e no fim das contas que ganhava éramos nós, os jogadores. Ambos os jogos são excelentes a seu próprio modo, então escolha a sua versão preferida e jogue-a. Outro grande lançamento, não tão grande assim, foi o Super Sidekicks 2 do Neo Geo. Um futebol lançado na época da Copa do Mundo que as análises faziam parecer que era um jogo muito maior do que realmente era. Não dá pra negar que era muito divertido, era muito bem feito, mas o mesmo que ele era simples, ele era limitado.
mas não dá para negar que as animações usadas nas comemorações de gol, abertura, encerramento, cobrança de falta, essas animações eram fora de série, era uma coisa que só mesmo o Neo Geo conseguia fazer. Capaz que o pessoal tenha ficado deslumbrado por causa disso, mas não vamos tirar o mérito do jogo. A série continuou com mais 3 jogos depois desse que melhoraram muito e valem a pena serem jogados hoje em dia. A cobertura da Consumer Electronics Show e o Super Street Fighter 2 ocuparam uma boa parte da revista e mesmo assim foi só metade do que aconteceu. Aqui diz que na próxima edição tem o resto da história com mais lançamentos, mais fotos, mais notícias, mas isso vai ficar para um episódio futuro. Obrigado a todos por sintonizarem o nosso programa, mesmo com todas essas polêmicas, e fiquem ligados para o nosso próximo episódio. Abraços e até mais!